Olá, igreja amada, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um culto poderoso com o Senhor, então eu te convido a pegar o seu lugar, a pegar a sua família e juntos nós celebrarmos o Senhor. Nós vamos orar neste momento e em seguida nós vamos ter um período maravilhoso de louvor e adoração, exaltando o Senhor, engrandecendo porque Ele é merecedor e eu sei que este vai ser o melhor culto das nossas vidas até hoje. Pai, eu te dou graças, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia que nós temos para celebrar o Teu nome, para Te engrandecer, Senhor, para levantar as nossas mãos, Te adorar e reconhecer que Você é Deus. Nós Te entregamos este culto, nós Te entregamos a nossa vida, reconhecemos que o Senhor é o nosso dono, nosso Senhor e Salvador. E nós Te louvamos, Deus, pela palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. E nós declaramos que nós vamos recebê-la de todo o coração e vamos frutificar, Pai. Nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Tenha um culto abençoado. Venho oferecer-te sacrifícios de louvor, lábios que confessam teu nome em momentos de aflições. Me esvazio de tudo que impede de te dar aquilo que é teu. Só importa que eu diminua e você se eleve em mim. Não te darei algo que me custe nada, mas te farei um altar com a minha vida. És meu Senhor e Rei, digno do meu melhor. Todo tempo demonstrarei a ti meu amor. Venho oferecer-te sacrifícios de louvor, lábios que confessam seu nome em momentos de aflições. Me esvazio de tudo que impede de te dar aquilo que é teu. Só importa que eu diminua e você se eleve em mim. Não te darei algo que me custe nada, mas te farei um altar com a minha vida.
momento glorioso nós temos de exaltar o Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor. E não mais importante, nós temos este tempo de dízimos e ofertas, porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que no Senhor, quando nós somos generosos, nós prosperamos e avançamos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, nos versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O nosso Deus é aquele que nos dá semente, porque nós semeamos, e pão para que a gente se alimente. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que diz que Ele supre as nossas necessidades, mas Ele aumenta a nossa sementeira. Então, quanto mais nós semeamos, mais sementes nós temos. Quanto mais nós damos, mais temos. A matemática do mundo diz que nós devemos nesse tempo reter, mas a matemática de Deus diz que nós devemos dar. E quanto mais damos, mais nós temos. E nós vamos fazer isso agora. Convido você a pegar o seu celular, o seu computador. Nós vamos colocar na tela os dados da conta e você fica à vontade nesse tempo para semear com generosidade. Grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. As promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. A Bíblia também diz no Salmo 37, 25 assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Assim somos nós, todos os dias da nossa vida, jamais desamparados, jamais desesperados, porque nós temos tudo no Senhor. Nós vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, porque em você nós não temos falta de nada. Nós te louvamos, Deus, por este tempo onde nós semeamos os nossos bens, semeamos a nossa oferta, o nosso dízimo. Pai, nós não semeamos para que não falte nada. Nós semeamos porque não falta nada, Pai. Obrigada, Pai, porque em nós cresce a generosidade, em nós há aumento e em nós há expansão. Obrigada, Pai, porque neste tempo nós prosperaremos como nunca. E este será o melhor tempo da nossa vida até hoje, porque nós cremos em você e na sua palavra. Aleluia! Nós vamos ter mais um período de louvor e adoração e eu te convido a rasgar o seu coração, a levantar as suas mãos, celebrar o Senhor e adorar. E em seguida, nós teremos uma palavra abençoada que vai tocar o meu e o seu coração. Fique ligado. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do seu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá
poderá me afastar do seu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do seu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do seu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Jesus, nada nos separa do seu amor. Montanha alguma se opõe, vale algum se opõe ao seu amor. Aleluia. Nós estamos certos que o seu amor, Pai, não nos abandona, Senhor. Que o seu amor não nos deixa. Nós estamos seguros nesse amor. Seguros nesse amor. Aleluia. Nada se
opõe à obra de Cristo em nós. Nada se opõe à salvação que Ele conquistou para nós. Nada se opõe à saúde, à vida, à prosperidade que Ele conquistou para nós na cruz. Aleluia! Você veio até nós, Senhor. Você se fez homem por amor a nós. E vírus algum, problema algum, pode ser maior do que o seu sacrifício na cruz. O próprio Deus desceu à terra e se fez homem por amor a mim. Ele tomou o meu lugar, levou uma cruz que era minha, por amor a mim. Aleluia! Qualquer outra coisa é pequena demais para me separar desse amor. Nós nos deleitamos nesse amor nessa hora, Pai. Nós nos deleitamos no seu amor. Nós invadimos, enchemos as nossas casas de amor nesse momento, Pai. Nós enchemos, Pai, da consciência do seu amor. Aleluia! Nada nos falta, nada nos falta. Nós não tememos o amanhã, nós não tememos o amanhã. Aleluia! O amor que nos trouxe para perto vai nos levar à frente, vai nos levar adiante. Esse amor continuará cuidando de nós. Aleluia! Você é o amor, Senhor. Meu Deus, aleluia! Você é o próprio amor, a expressão do amor. Aleluia! Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Nem morte, nem vida, nada nos separa do seu amor. Nem o que está por vir, nem os anjos, nada nos separa desse amor. Aleluia! Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Olá, queridos, graça e paz. É muito bom tê-los aqui mais uma vez para o nosso culto, para essa ministração da palavra, que eu tenho certeza que será poderosa e alcançará o seu coração. Amém? Mas antes de começar, eu gostaria de orar pela sua vida. Curva a sua cabeça, nós vamos estar orando, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas poderosas para nós nesse dia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra que sempre funciona. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu e obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado pela sua palavra que não volta vazia e eu creio, Pai, que nesse dia essa palavra encontrará um bom solo, Pai. Eu creio que o seu poder se manifestará através dessa palavra. Muito obrigado, Pai, por esse dia, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, é muito bom estar aqui mais uma vez e eu quero compartilhar com você algo que eu estive meditando e eu creio que Deus ele quer falar conosco nesse dia. Eu tenho percebido que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde uma crise tem se instaurado ou já se instaurou a nível mundial. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, essa palavra crise na palavra de Deus, ela mostra que Deus sempre tem solução para todo tipo de crise que se levanta. O estoque de solução que Deus tem, ele nunca vai ser menor do que a crise que se levanta diante da minha e da sua vida. Deus tem solução para toda a crise que se levanta, não só em âmbito natural, mas em âmbito espiritual. E a palavra de Deus é a nossa solução para que nós possamos sair dessa crise e não ter dano. E sabe, queridos, estudando a palavra de Deus, eu percebo que em dados momentos, o que vai nos fazer sair da crise são as sementes que nós produzimos no meio da crise. Eu quero começar com um texto com você, abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. E diz assim, versículo 1. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3. Ouvi, escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram.
outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com 12, o interrogaram acerca da parábola. Versículo 11. E ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. 12. Para que vendo vejam e percebam e não percebam, e ouvindo ouçam e não compreendam, para que se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então lhes disse Jesus: não percebeis esta parábolas? Como entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E aí eu quero que você se atente comigo. Jesus ele estava explicando através de parábolas para as pessoas que o seguiam. E aqui ele estava falando sobre a parábola do semeador que saiu a semear. Então nós podemos entender que essa semente que o semeador saiu a semear foram palavras. E as palavras que ele semeou, a Bíblia diz que uma parte caiu nos pedregais, outras caiu nos espinhos, mas ele diz que uma parte caiu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então nós podemos entender que uma parte de semente que está contida na palavra de Deus são exatamente as palavras. Mas querido, eu não quero só me atentar às palavras, eu quero me atentar a vários tipos de semente que você pode semear para sair da crise. Querido, quando a palavra crise aparece, é o momento de nós começarmos a semear as coisas, seja por palavras, seja por ações, seja por atitudes, mas o que vai nos fazer sair da crise são as sementes que nós semeamos. Eu quero que você entenda algo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos, eu vou dar o exemplo, vou começar com Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E Abraão, queridos, para ele ser chamado o pai da fé, houve um dado momento que Deus promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. Versículo 8. Vou ler a partir do versículo 8, ok? Gênesis capítulo 15, versículo 8 diz assim: perguntou-lhe Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9, respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Versículo 11. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Querido, eu quero que você entenda que o que Abraão estava fazendo, ele estava semeando algo diante de Deus. Ele levanta um altar e ele vai oferecer um sacrifício que era uma semente diante de Deus. E a Bíblia diz que as aves de rapina, uma outra versão diz que os urubus, eles chegavam diante daquela semente de Abraão e eles tentavam roubar a semente de Abraão. Mas a Bíblia diz, queridos, que Abraão enxotava todos eles. Sabe, querido, tão importante quanto você saber a semente que você tem, é você saber proteger a semente que você tem. Porque muitas vezes você pode ter a semente
e você pode não estar sabendo proteger a semente. E querido, quem vai proteger a semente sou eu e é você. Não é Deus quem vai fazer isso. Abraão, ele estava diante do altar, ele prepara o altar, e quando ele vai oferecer um sacrifício a Deus, queriam atrapalhar o sacrifício de Abraão e queriam roubar a semente que Abraão estava plantando. Mas querido, deixa eu te falar algo. No meio da crise nós temos que saber a semente que nós temos e nós temos que saber proteger a semente que nós temos. E quem vai fazer isso não é Deus, é nós que devemos enxotar as aves de rapina que querem roubar a semente que eu e você nós temos. E sabe, querido, a semente que nós temos é aquilo que vai nos fazer sair dessa crise, não sair de qualquer jeito, querido, sair dessa crise vitoriosos. Então eu quero que você se levante nesse dia e que você não fique só simplesmente sabendo que você tem uma semente, mas que você proteja a sua semente. Eu gosto muito dessa questão da semente, porque um semeador, quando ele pega, ele ara toda a terra e de repente ele lança a semente e de repente começa um processo de frutificação da semente. O que vai trazer o alimento para aquele agricultor é exatamente o tempo que ele protege e cuida da semente. E sabe, querido, muitas vezes você pode falar: pastor, eu já semeei muito, pastor, eu já semeei demais, mas muitas vezes você pode não estar protegendo a sua semente. E como que você protege a sua semente? Regando a sua semente com ações de graça, regando a sua semente com oração, regando a sua semente com confissão. Por quê, queridos? Quando você aprende a proteger a sua semente, você entende que aquela semente vai produzir algo para te tirar do sistema da crise. Quer um exemplo? Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de nações. E de repente Abraão foi selar o pacto com Deus e ele planta uma semente. Só que lá na frente, queridos, em Gênesis capítulo 22, o mesmo Abraão que protegeu a sua semente, enxotou as aves de rapina, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você me dê o seu único filho. E queridos, olha só, Deus fez uma promessa para ele que ele seria pai de nações. Quando Isaac nasce, Deus pede o filho de volta. Deus fala assim: eu quero que você sacrifique o seu único filho. Sabe o que era aquilo, querido? Semente. Abraão só tomaria posse da promessa de Deus se ele semeasse algo diante de Deus. Então Deus diz para Abraão: Abraão, me dá o seu filho que você tem. Ou seja, Deus disse: Abraão, me dá a semente que você tem. Abraão poderia questionar, Abraão poderia falar assim: meu Deus do céu, mas Deus me prometeu e agora Ele quer que eu leve meu filho e ofereça como sacrifício. E sabe, queridos, quando Abraão, ele pegou aquela semente que era Isaac, e ele coloca diante do altar de Deus, foi onde ele provou da provisão de Deus. Você nunca vai provar da provisão de Deus se você não colocar a sua semente diante do altar de Deus. E querido, quando eu estou falando de semente, eu não estou só falando de semeadura física, eu estou falando de oração, de confissão, eu estou falando de atitudes que você tem diante de Deus, porque a semente ela vai muito mais, querido, do que o seu dízimo e a sua oferta. A semente, ela envolve, querido, a sua confissão. A semente envolve o seu posicionamento. Não adianta, querido, você querer colher amor se você não tem plantado amor. O amor é uma semente que você deve plantar na vida das pessoas. Muitas vezes nós estamos querendo colher algo que nós não temos plantado. Querido, deixa eu dizer algo. Se você quer receber algo, plante na mesma espécie. Você nunca vai colher algo que você nunca plantou. Se você plantar, vou dar um exemplo, se você pegar e plantar um caroço de maçã, você não vai colher melancia, querido. Você vai colher da mesma espécie. Então, se você quer colher algo, você deve plantar. A semente já está dentro de você e você deve plantar e proteger a semente que está dentro de você. Mas olha só, em Gênesis 22, Deus se manifesta como Jeová Jireh diante de Abraão. Por quê? Porque Abraão colocou diante de Deus o que? Uma semente. Querida, enquanto nós não aprendermos a colocar diante de Deus as nossas sementes, nós não vamos provar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Então hoje eu quero que você se levante e você comece a semear, você comece a plantar algo diante de Deus. Coloque diante de Deus, querido. Sabe por quê? Porque para que nós possamos sair da crise, nós temos que semear. Não tem como sair, queridos. Olhe para a palavra de Deus e você vai entender. A semente, ela está envolvida no processo de manifestação do sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Mas muitas vezes, nós queremos colher um monte de coisas, sendo que nós não plantamos nada, que ele não vai acontecer, porque o reino de Deus, ele funciona através de princípios que Deus estabeleceu.
E para que nós possamos sair do meio da crise, nós temos que semear no meio da crise. Aí você pode falar assim, pastor, é difícil semear no meio da crise? Não para quem crê, querido. Quando você crê, você dá um passo de fé e você prova do sobrenatural. Eu quero que você abra a sua Bíblia, avance um pouquinho. Vá lá para 1 Reis, capítulo 17, eu quero te mostrar pela palavra de Deus como que semear no meio da crise vai fazer com que você colha do sobrenatural e da provisão de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Lembrando, queridos, que essa passagem que eu vou ler para você, Israel estava passando por um período de crise, fome estava sobre a terra. Então, de repente, Elias ele vai para um local e Deus diz, Elias, vai para um local que eu já ordenei que uma viúva te alimente. Querido, Deus poderia chegar para Elias e falar assim, Elias, vá para o local lá tal, que eu já mandei que uma pessoa rica te alimentasse. Mas Deus disse, não, Elias, você vai para lá que uma viúva vai te alimentar. Queridos, você pode falar, que loucura é essa? Queridos, não é loucura. É a palavra de Deus, é o poder de Deus em manifestação. Agora, olha só, versículo 8 diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade que estava ali, havia uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse, traze-me também um pedaço de pão. Querido, para tudo. Deus manda Elias para uma cidade, ele se encontra com uma mulher na cidade, ele pede um pouco de água, a mulher traz para ele, ele chega e fala para ela, ei, me traz um pedaço de pão. Olha que homem ousado. E fala para ela, me traz um pedaço de pão. E ela diz assim, respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E o que vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Querido, se isso não é crise, eu não sei o que é não. A mulher só tinha para ela comer e morrer. Só que de repente, querido, aparece um homem de Deus diante dela. Querido, deixa eu dizer algo para você. Quando a palavra de Deus se manifestar diante de você, é uma oportunidade de você prosperar. E olha só, ele diz assim, Elias disse, não temas. Querido, quantas vezes nós temos ouvido essa palavra? Não temas. E mais uma vez, Deus está dizendo para você, não temas. Talvez você esteja numa condição difícil e você olhe para a sua situação e eu aposto que a sua situação não é tão complicada como dessa viúva. Ela só tinha um pouco de alimento para ela e para o filho e ela ia morrer. Só que o profeta chegou diante dela e disse, ei, não temas. E sabe, queridos, eu aqui na condição de homem de Deus, nesse dia, eu quero dizer para você, não temas, porque Deus tem provisão para você nesse dia. E olha só, ele disse, não temas, vai, faze como dissestes, porém, faze primeiro para mim. É aí aonde entra a oferta. Ele disse, olha, pega o que você tem, faz, só que não come, entrega para mim. Olha que loucura, queridos. Você pode falar, pastor, que loucura é essa? Está na Bíblia. Ah, pastor, eu não acredito, rasgue a Bíblia. Mas está escrito que ele pediu para que ela fizesse para ele. Ele disse assim, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Ele disse assim, olha, enquanto tiver crise, você vai ter suprimento. E sabe, querido, eu quero liberar uma palavra sobre você. Enquanto tiver crise, você vai ter suprimento. Não vai faltar nada sobre a sua casa, não vai faltar nada sobre os seus negócios, não vai faltar nada sobre a sua família. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está enviando uma palavra para você. Pastor, o que eu faço? Deus está te conscientizando acerca daquilo que você tem semeado. Querido, é o tempo de crise, é o tempo que nós temos que semear com força. Oh, aleluia. Eu só não corro porque eu estou preso aqui nos fios, senão eu ia correr. Mas, querido, o tempo de crise é o tempo onde o sobrenatural de Deus vai se manifestar na minha e na sua vida. Não temas, como o profeta disse, ei, não temas.
E sabe, queridos, assim como ele falou, quando ele fala, querido, ele está liberando o que sobre a vida daquela mulher? Semente. Oh, aleluia. O que vai nos fazer sair da crise são sementes. E ele libera uma palavra sobre a vida dela, que era uma semente. E ele diz, não vai faltar. E hoje eu quero liberar semente sobre a sua vida que está me assistindo. Não vai faltar. Não vai ter falta, mas vai sobrar. Pastor, da onde vai vir? Querido, da onde vai vir? Eu não sei, eu sei que vai vir. Porque fé não é baseado nos relatórios que nós estamos ouvindo. Fé não é baseado no Jornal Nacional. Fé não é baseado no Fantástico. Fé é baseado naquilo que Deus falou, na semente que Deus falou conosco. E não vai faltar. Oh, aleluia. Mas, queridos, calma. Quando você termina de ler a história, você percebe que não faltou de fato sobre a vida dessa mulher. Por quê? Porque semente foi plantada e uma palavra de semente foi liberada sobre a vida dela e a consequência foi que não faltou. Enquanto teve crise, ela teve provisão. Oh, glória, eu gosto disso. Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. Deus é o Deus que quer nos fazer prosperar no meio da crise. Tenha isso em mente, queridos. A crise não veio para te derrubar. A crise veio para te promover, meu querido. Oh, aleluia. Aí quando nós avançamos um pouco mais, nós encontramos Eliseu, que foi discípulo de Elias. Aí Eliseu se encontra na mesma situação de Elias. Aí Eliseu ele chega numa cidade e de repente ele se depara com quem? Com uma viúva também. E uma viúva que ela só tinha um pouco de azeite na botija. Eu quero que você avance aí, você vai manusear a sua Bíblia, avance um pouquinho para 2 Reis, capítulo 4. Avance algumas páginas, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero que você leia para você não falar que não está na Bíblia. Está na Bíblia sim. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1 diz assim. Eita glória. Versículo 1 diz assim. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu, que hei de fazer? Disse-me, que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Queridos, presta atenção. Essa mulher, ela estava como devedora, ela devia. E de repente ela disse para Eliseu, olha, o meu marido era o teu servo, ele servia ao Senhor. E Eliseu faz uma pergunta para ela, o que é que você tem? Ou seja, Eliseu estava perguntando para ela, qual é a sua semente? Ela disse, olha, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija com azeite. Eliseu disse para ela assim, ó, faz o seguinte, vai na vizinhança, junta vasilhas, enche a casa de vasilhas. Depois você entra e tranca a porta. Ela corre, pega com um outro, vai para um canto, vai para o outro, pega, junta, enche a casa de vasilha. E quando a casa estava cheia de vasilha, ela pega a botija dela e ela começa. Enche, vai para o outro. E ela começou a encher as vasilhas. Enche. Encheu tudo. Quando tudo estava cheio, o azeite da botija fez o quê? Cessou. Aí Eliseu libera uma palavra e diz para ela assim, tá tudo cheio? Ela falou, rapaz, tem azeite demais aqui. Eliseu falou para ela assim, olha, você vai pegar esse azeite, vende, paga a sua dívida, oh glória. Querido, você não está entendendo não a gravidade. No meio da crise, Deus está te mostrando que Ele vai fazer você prosperar. Ele disse, vai, paga a sua dívida. Essa mulher, ela era devedora. Eliseu falou assim, pronto, pega o azeite, venda, paga a sua dívida. E ele disse, e vive do resto. Querido, deixa eu dizer algo para você entender. Deus tirou essa mulher de devedora para empresária. Deus tirou ela de uma posição desfavorável e colocou ela numa posição muito favorável. Por quê? Porque ela pegou aquilo que ela tinha e ela semeou o que ela tinha e através da semente fez com que ela saísse da crise. Querido, para nós sairmos dessa crise, a solução está na minha e está nas suas mãos. São as sementes que nós temos plantados. Qual semente você tem semeado? Então Eliseu chega para ela e ela sai de uma condição desfavorável. Querido, deixa eu dizer algo para você. Deus quer que no meio dessa crise você saia de uma condição desfavorável e você avance para a condição que Ele deseja. Crise não é para te derrubar, crise é para nos promover, queridos. Mas nós temos que ter consciência das sementes que nós temos plantado.
Amém? Agora eu quero que você... Eu vou ler o último texto. Tá bom demais esse negócio. Quando voltar, eu quero pregar essa ministração na íntegra, sem ser na internet. Então você que está assistindo, se prepare. Quando voltar, eu vou ministrar de novo ela, mas mais robusta. Porque aqui tem que encurtar por causa da internet, ok? Mas eu quero que... Existe uma passagem, e essa vai ser a última, lá em 2 Crônicas, você não precisa abrir, depois você leia na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 1, quando Salomão, ele assume o reinado de Davi, Salomão, então, ele decide fazer algo. Ele pega, ele reúne os principais, ele reúne todo o povo. Então Salomão, ele manda separar 1000 cabeças de bois. Querido, é isso mesmo que você entendeu. 1000 cabeças de bois. Salomão separa 1000 cabeças de bois, sobe para o altar, sobe para o monte, e ele decide levantar 1000 holocaustos. Ou seja, Salomão pegou a semente que ele tinha, coloca diante do altar e oferece só 1000 holocaustos. E Salomão, ele começa a subir, e faz aquela fumaça toda, e sobe, e de repente, queridos, à noite, oh glória, que ele não tem semente que você apresente diante de Deus que não tenha resultado. À noite, queridos, quando Salomão oferece o holocausto ao Senhor, Deus aparece para Salomão, e Deus faz uma pergunta para Salomão, que mudaria o rumo e a história de Salomão. Deus chega para Salomão e diz assim: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Eu não sei se você entendeu isso não, querido. Deus aparece para um homem e diz para esse homem o seguinte: ei, pede tudo que você quiser e eu vou te dar. Rapaz, se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas iam surtar com esse pedido. Aí Salomão, ele chega e ele fala para Deus o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Aí Deus diz assim: Salomão, porque você me pediu sabedoria, junto com a sabedoria vai vir riqueza, ouro, você vai ser conhecido. E ele é conhecido até hoje, mas sabe por quê, querido? Porque Salomão decidiu plantar uma semente. Uma não, 1000 sementes. Ele decidiu plantar 1000 sementes. E por causa da plantação dele, ele se tornou um rei próspero. As pessoas olham para a vida de Salomão e falam: olha, Salomão foi o rei mais rico que teve sobre a terra. Mas querido, deixa eu dizer algo para você. Antes disso teve uma semente. Para que Salomão chegasse onde ele chegou, ele teve a semente que ele plantou. E agora a minha pergunta para você é: qual semente você tem plantado? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós podemos entender algo. Eu vou fechar essa ministração com isso. Adão havia pecado, Adão havia entregue o domínio do mundo para o diabo. E sabe, queridos, Deus precisava nos resgatar novamente. Mas para que Deus nos resgatasse, Deus precisaria semear uma semente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus envia a semente. E Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir. Então Deus envia Jesus, que era a semente, para o meu e o seu resgate. Queridos, Deus envia Jesus e colhe o melhor que ele podia colher: eu e você. E sabe, queridos, Deus nos ensina que para nós sairmos da crise, o mundo estava um caos, o mundo estava em crise. Sabe o que Deus fez? Deus semeia. E quando Deus semeia, Ele colhe o melhor, que é eu e você. Sabe, querido, eu e você somos o melhor de Deus aqui nessa terra. A semente que Ele mandou foi para resgate da minha e da sua vida. Então, queridos, deixa eu te falar algo. O que você tem semeado? Quais são as sementes que têm saído da sua vida? Quais são as sementes que você tem plantado? Eu quero te encorajar, queridos, que nesse tempo de crise, não é um tempo de você se fechar, mas é um tempo de você semear, é um tempo de você amar mais, é um tempo de você buscar mais, é um tempo de você confessar mais a palavra de Deus. Por quê, querido? A sua vida vai ir na direção das sementes que você tem plantado. Sabe, crise não é para nos destruir, crise é para nos fazer avançar, mas nós só vamos avançar através das sementes que nós temos produzidos. Amém? Eu espero que você tenha recebido a palavra de Deus. Eu quero que você plante. Saia plantando, queridos. Pastor, mas o que eu devo plantar? A Bíblia diz que os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. De repente Deus quer que você plante na vida da sua vizinha, um abraço na vida dela. Não pode abraçar porque é tempo de coronavírus, mas de repente você pode fazer um bolo e mandar para ela. O que é isso? É uma semente, querido. E toda semente que você planta, querido,
é guiado, instruído pelo Espírito de Deus, você vai colher resultados extraordinários. Crise não é para destruir, crise é para você plantar sementes e você sair dessa crise para o sobrenatural que Deus tem para mim e para você. Amém? Você que está nos assistindo, talvez você nunca tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te incentivar nesse dia você a fazer isso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Como eu li o texto, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para resgate meu e seu que está aí. Talvez você nunca tenha feito essa oração da confissão e esse é o dia que você pode fazer isso. Eu queria que você repetisse essa oração depois de mim. Curve sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor foi o resgate pela minha vida. Eu te peço nesse dia que você entre no meu coração e faça morada em mim. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida porque eu quero te servir, para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar também pela sua vida. Talvez você esteja enfermo e você esteja aí do outro lado, e eu sei que eu posso liberar sementes de vida para você através desse culto. Amém? Curva a sua cabeça, porque o poder de Deus ele vai te alcançar aonde você está. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão aí, pessoas que estão enfermas e estão recebendo essa palavra. Eu quero liberar palavras de vida sobre elas. Eu declaro no nome de Jesus toda dor, doença e enfermidade saindo desses corpos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha recebido dessa palavra. Permaneça firme, fique na paz do Senhor e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar